Queria apenas me somar à senadora Ana Amélia, a solidariedade às famílias e às vítimas desse acidente que tirou a vida de muitos jovens, né? Senhora Presidenta, senhoras senadoras, senhores senadores, quem nos acompanha pela TV Senado, quem nos ouve pela Rádio Senado. Desde o momento em que, motivado por vingança e pelo interesse de se salvar da justiça, o então presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, aceitou o impeachment, o pedido de impeachment da presidenta Dilma, nós denunciamos ao Brasil e ao mundo que estávamos diante de um golpe parlamentar. Muita gente não gosta dessa expressão golpe. Muitos senadores, colegas nossos aqui, sentem-se desrespeitados quando falamos que é golpe. Mas não tem outro nome para que a gente possa qualificar o que está acontecendo hoje na República Brasileira. Não tem outro nome para que a gente possa definir o que nós estamos passando no Brasil. Tirar uma presidenta legitimamente eleita, colocar um presidente interino que está mudando um programa de governo eleito nas urnas em 2014 e está tomando todas as medidas para impedir continuidade de investigações e dizem que afastaram ela por crime de responsabilidade. Pois bem, nós não vemos outro conceito a não ser dizer que esse processo é um golpe. Além do evidente desvio de finalidade praticado pelo deputado Eduardo Cunha, outros motivos foram denunciados com o objetivo do golpe que tenta retirar do poder a presidenta legitimamente eleita, que não cometeu nenhum crime, sequer o crime de responsabilidade, como está sendo acusada. Desde sempre denunciamos que o impeachment de Dilma se tratava de uma estratégia para parar a Operação Lava Jato. Não fomos considerados, não fomos respeitados nessa nossa posição. Desde sempre falamos que se tratava de ação para implementar um projeto de governo contra os mais pobres, que buscava desmontar todos os avanços sociais obtidos nos mais de 13 anos de governos do PT. Aliás, não só de 13 anos desses governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, mas também dos direitos previstos desde a Constituição de 1988. A retomada da agenda neoliberal afastada do país desde a saída de Fernando Henrique Cardoso e dos tucanos do poder. Falamos várias vezes, mas também não nos deram ouvido. Disseram que era choro de quem estava perdendo o processo. Desde sempre denunciamos que se tratava de uma desesperada tentativa de alguns voltarem ao poder através de um atalho, porque, afinal, não conseguiriam, pelas urnas, reconquistar a presidência da República. Ou alguém tem dúvidas de que as propostas que o presidente interino Michel Temer está fazendo ao Brasil ganhariam um apoio popular? Por exemplo, a desvinculação do salário mínimo dos benefícios da Previdência, ou o não reajuste do salário mínimo pelo valor real, ou a redução de programas sociais como o fim do Minha Casa Minha Vida e a redução do Bolsa Família. Será que esses programas, colocados assim como estão sendo colocados pelo presidente, ganhariam a eleição? Claro que não. Só um golpe, só uma eleição indireta, só uma tomada de poder é capaz de colocar em prática propostas tão antipopulares como essa, que agradam a não ser quem? O mercado financeiro. Enfim, uma lista de objetivos nada republicanos e que nunca esteve presente o que exige a Constituição Federal para afastar uma presidente da República, o crime de responsabilidade. Todos acompanhamos a evolução desse processo espúrio. Estamos acompanhando. O Brasil e o mundo assistiram com perplexidade àquela sessão de baixo nível, escandalosa, da Câmara dos Deputados, que mais uma vez evidenciou o tanto que se tratava de um golpe. A maioria dos deputados não sabia porque estava votando ali, não tinha conhecimento do processo, não sabia sequer definir crime de responsabilidade. O mundo condenou aquela sessão. Foram vários editoriais de jornais muito qualificados, de jornais que são respeitados no mundo inteiro e que não têm linha editorial de esquerda ou de centro-esquerda. Mas todos, unanimemente, questionaram aquela sessão e denunciaram que o que estava acontecendo no Brasil, o que estava acontecendo, era um atentado à democracia. No Senado, houve um pouco mais de discrição e cuidado com as aparências. Porém, depois da definição de um prazo, no mínimo curto, para a conclusão da admissibilidade, ouvimos da boca de inúmeros senadores que votaram favoravelmente que aquela era apenas uma etapa para autorizar o início do processo.
Muitos nessa casa disseram que, em virtude dos indícios, votariam favoravelmente para que pudessem aprofundar a análise e, assim, comprovar ou não o crime de responsabilidade. Por isso, a maioria aqui votou pelo afastamento. Mas nós dizíamos desde sempre, essa é a fase mais cruel do processo, porque ela retira o direito do exercício do poder da presidenta eleita legitimamente. Ela afasta essa presidenta do poder. E é isso que aconteceu. É a maior agressão que nós podíamos ter à nossa democracia. Afastar a presidenta por 180 dias para que essa casa pudesse fazer o seu julgamento. E um julgamento que daqui a pouco quero falar sobre ele, tão cheio de problemas, tão cheio de vícios, com tantas ações para inviabilizar a defesa ampla da senhora presidenta. Desde que chegou ao poder, as ações do presidente interino, ilegítimo, comprovam a cada dia mais que se tratou de um golpe. Tudo o que denunciamos antes foi feito desde o afastamento da presidenta Dilma. Vejamos, a agenda neoliberal voltou, com medidas que buscam cortar programas e benefícios sociais e preservam intocados os direitos das camadas mais ricas da população, inclusive os reajustes daqueles servidores públicos que ganham mais, como é o caso dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que o presidente mandou para essa casa um reajuste. Será que em tempo de crise nós temos que reajustar o salário de quem ganha mais e cortar a aposentadoria de quem ganha menos? Os juros da dívida não foram mexidos e não tem um projeto que veio a essa casa para tratar sobre tributação progressiva, ou seja, cobrar a conta dos mais ricos. Não, todos os projetos que vieram aqui foram para tirar dos mais pobres. É isso que nós estamos assistindo. Por isso que eu disse, esse é um programa que não ganharia a eleição, nunca. Nunca. Ele só pode se concretizar através de um golpe parlamentar, em que a maioria da Casa Legislativa se compromete a retirar direito dos trabalhadores e do povo, se compromete a dar reajuste para quem já tem salário alto e se compromete em resguardar os interesses do mercado financeiro. O PSDB e os democratas voltaram ao poder depois de estarem afastados por quase 14 anos e foram afastados pela vontade popular. Não conseguiram voltar na última eleição. Voltaram como? Através de um golpe. Apoiaram o golpe aqui, apoiaram o afastamento da presidenta Dilma, num processo espúrio de impeachment, e voltaram juntos com o PMDB, com o presidente interino Michel Temer, para governar o país. O deputado e presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, conseguiu se manter por mais tempo no seu cargo. E ainda agora goza do apoio explícito do governo Temer para evitar sua cassação. Dá as cartas, manda. Aliás, a presidenta Dilma, na sua entrevista de ontem, deixou claro isso, que o governo do presidente interino Michel Temer é orientado pelo Eduardo Cunha, que mantém todos os seus direitos, privilégios e regalias de presidente da Câmara dos Deputados. Não lhe foi tirado nem limitado o uso de aviões da FAB, não lhe foi limitado o uso de alimentação. Por que para a presidenta Dilma foi limitado? Presidenta Dilma não pode utilizar os aviões da FAB, a não ser para ir para Porto Alegre. Isso não foi definido para o presidente afastado Eduardo Cunha. Tiveram o desplante de suspender o cartão alimentação para comprar alimentos no Palácio do Alvorada. E ainda divulgaram, dizendo que se gastava mais. Por que não divulgaram as contas do Palácio Jaburu? Eu duvido que a presidenta tenha gasto mais no Alvorada do que o vice interino Michel Temer gastou no Jaburu durante esses últimos meses. Inclusive com os convescotes, com as reuniões com deputados e senadores, sempre regrado a jantares. Era importante que o presidente colocasse as contas do Jaburu também. E talvez, numa ação que realmente lhe desse condições de ser sério, cortar também as suas despesas. Mas não, ele continua recebendo um monte de gente, fazendo jantares, oferecendo vinhos. Por que reclamar da presidenta? O presidente da Câmara também. São 2 pesos e 2 medidas que nós temos nessa gestão espúria. E pior de tudo, depois que foram reveladas as conversas do senador Romero Jucá com o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, ficou claro que o objetivo de parar a Lava Jato também era um dos motivos do impeachment. Nós dizíamos isso, eles querem parar a Lava Jato.
Aí diziam, não, é vocês que querem. Como nós que queremos? Essa operação só foi possível porque nós tivemos na presidência da República 2 pessoas que tinham compromisso com a República Brasileira, que tinham compromisso com a democracia, que tinham compromisso com a transparência. Só teve Operação Lava Jato porque nós votamos aqui no Congresso Nacional e que veio, por iniciativa do Executivo, a Lei de Organizações Criminosas, que deu possibilidade das delações premiadas serem realizadas. Porque nós votamos aqui a lei do colarinho branco, porque os governos do Lula e da Dilma fizeram o portal da transparência e a lei de acesso à informação. Nós demos condições, ainda que doesse na nossa própria carne, que afastasse petistas, que prendessem pessoas. Por quê? Porque isso é importante para a democracia. O Brasil não pode ser uma república de banana e ser considerado um país em que a corrupção graça. Mas nós dizíamos lá atrás, vão abrir um processo de impeachment, não é para analisar crime de responsabilidade, é para tentar barrar essas operações de investigação. Não deu outra. Não deu outra. Né? Teve que sair uma fita gravada mostrando as conversas que se tinham para isso acontecer. Chama ainda a atenção nesse golpe o fato de que, por se tratar de um presidente sem votos e, portanto, sem ter que prestar contas a ninguém, tenha escolhas tão ruins. Um ministério só de homens, quando 52% da população brasileira são de mulheres. E pelo simples fato de estarmos no ano de 2016, nós teríamos que ter representatividade feminina na gestão de um governo brasileiro. Um ministério só de brancos, como se a maioria da população fosse branca, quando nós sabemos que a maioria da população não é branca, é negra, é mestiça, é parda. Vossa Excelência, me permite uma parte, senadora? Pois não, senadora Vanessa. O Brasil ele tem sido alvo de matérias extremamente negativas no mundo inteiro, porque, diferente do que acontece aqui, os meios de comunicação de todos os países analisam que o que vem ocorrendo no Brasil é um golpe. Então, eles se incomodam não pelo fato de nós falarmos só, mas do mundo dizer também em alto bom som que é isso que está acontecendo. Mas o Brasil também tem sido criticado exatamente por isso, porque o presidente, o vice-presidente que assumiu interinamente, está fazendo tudo diferente do que prometeu fazer. Tudo diferente, e está retrocedendo. Essa questão das mulheres é algo, no encontro que nós tivemos, foi aprovado por unanimidade, por aclamação, um comunicado repudiando esse fato. Em Portugal, repudiando o fato de desde a década de 70, ser a primeira vez que um governo é constituído sem que haja uma mulher no primeiro escalão. Isso aconteceu lá na época da ditadura, lá do general Geisel. Generais posteriores até colocaram mulheres, agora esse presidente não. Mas o que é pior, além de acabar o ministério, que era das mulheres, igualdade racial, direitos humanos, colocou um puxadinho, como diz Vossa Excelência, no Ministério da Justiça, indicou lá uma mulher que tem posições contrárias às posições democraticamente aprovadas pelas mulheres brasileiras, que votou contra um projeto de lei que garantia igualdade salarial entre homens e mulheres. Então, é lamentável, senadora. A gente diz isso porque é necessário que se diga, é necessário que o povo tenha clareza do que é que estão fazendo com o nosso país. Parabéns. Obrigada, senadora Vanessa. Muito bons seus esclarecimentos. E, de fato, é um ministério que não representa a maioria do povo brasileiro. Homens brancos, só homens, homens brancos e um ministério de ricos, classe média alta, quando a maioria do povo é pobre, e um ministério de pessoas antigas na política. Ainda que tenham jovens, os jovens são lá, filhos ou sobrinhos de políticos que já atuam há muito tempo no Brasil. Um governo que extinguiu ministérios, como disse aqui a senadora Vanessa, extinguiu o Ministério das Mulheres, dos Direitos Humanos e da Igualdade Racial, colocou num puxadinho do Ministério da Justiça. Nós, com todos esses crimes bárbaros acontecendo com as mulheres, e temos programas que foram estruturados pela presidenta Dilma que poderiam ser acionados, o presidente interino tira da cartola uma proposta de colocar a Polícia Federal,
que é diminuta, não tem efetivo para fazer o acompanhamento de crimes contra as mulheres no caso de estupro e de violência, desconhecendo completamente tudo que nós já tínhamos construído no país em relação à defesa dos direitos das mulheres. Um ministério que extingue o Ministério da Cultura. Aí, só depois de muita pressão, depois que apanhou muito, voltou com o Ministério da Cultura. Mas mostrou para o povo brasileiro que não está nem aí com a cultura, que acha que a cultura é de segunda, quinta categoria, que não precisa de política pública e nem de ministério. Um ministério que, nesse momento em que a ciência e tecnologia são tão importantes para o desenvolvimento de um país e de um povo, acaba também com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Como pode não colocar como prioridade algo que é fundamental para o nosso desenvolvimento? Um ministério que coloca a Previdência Social embaixo do Ministério da Fazenda, submetida à Receita Federal, como se Previdência Social fosse um problema de contabilidade pública, desconhecendo o que isso significa para a sustentação da maioria das famílias brasileiras pobres desse país, o que significou o aumento real do salário mínimo, o que significou você ter salário mínimo para remunerar com decência os aposentados brasileiros. Enfim, é uma tristeza só nós olharmos para o quadro desse ministério. E sabe por que é isso? Porque não é um ministério comprometido com o povo, porque não entrou pelo voto popular, entrou pelo voto dos deputados, pelo voto dos senadores. Então, é um ministério que vai fazer o que esta casa quiser, é um ministério que vai fazer o que os deputados quiserem. E eu fico me perguntando se nós temos hoje um Congresso Nacional que está à altura da representação da maioria do povo brasileiro, pelo que nós estamos vendo em termos de comportamento e principalmente em termos de desmanche de direitos sociais. Um governo que, depois de tantas manifestações do povo contra a corrupção, indica vários ministros que são investigados. Aliás, todos nós vimos que 2 ministros já caíram e, por isso, outros devem cair também. E como se nada disso bastasse, como se não bastasse o fato de que o mundo inteiro, como disse a senadora Vanessa, já atentou e criticou através dos principais jornais do planeta, o golpe que está em curso no país, nós chegamos agora ao momento em que a Comissão Especial do Impeachment passou a adotar o tempo como única preocupação necessária, e não a defesa da senhora presidenta, não o conteúdo, não as provas, o tempo. Quer-se terminar o mais rápido possível, porque isso é um desconforto para o parlamento, é um desconforto para aqueles que estão no governo. Fazendo justiça, claro, aqui, não poderia deixar de fazê-lo, ao presidente da comissão, senador Raimundo Lira, que tem tentado dar um tratamento correto ao assunto, cuja gravidade é a maior que existe na República hoje, pois se trata de afastar uma mulher que foi eleita por 54 milhões de pessoas e que tem responsabilidade com essas pessoas, e não só com o parlamento brasileiro. A maioria dos membros da comissão tem demonstrado muita pressa em encerrar o processo. Era isso que eu falava aqui com a senadora Ana Amélia, era isso que a senadora Vanessa falava aqui, é isso que nós temos tentado falar naquela comissão. Como pode não nos deixar produzir provas para mostrar que a presidenta não praticou esses atos, esse crime de responsabilidade? Nós temos o prazo constitucional de 180 dias para fazer o julgamento da presidenta. Quiseram nos dar 45. Depois que brigamos muito, talvez a gente chegue em 80, mas eles querem acelerar. Querem colocar 8 testemunhas para falar por dia. E aí dizem que estão assegurando o direito de defesa porque nós temos 40 testemunhas. 40 testemunhas que só podem falar 3 minutos sobre as perguntas que nós fazemos. Eu posso fazer pergunta objetiva, mas a testemunha às vezes não pode responder em 3 minutos tudo o que é perguntado. Tentei perguntar para esse procurador do Tribunal de Contas da União, esse Júlio Marcelo, que, aliás, a senadora Ana Amélia confirmou que ele é um representante da instituição, e vou aqui dizer de novo, senadora Vanessa, um representante da instituição não poderia ser testemunha de acusação. A instituição, ela é auxiliar do Congresso Nacional para julgar contas, não para fazer acusação. Então, Júlio Marcelo, tentei perguntar objetivamente para ele questões em relação ao orçamento, em relação ao julgamento das contas, em relação ao processo que nós estávamos vivendo. Não me deixaram fazer, disseram que eu estava induzindo as respostas.
Mas era isso, pelo menos, que nós precisávamos fazer para ocupar os 6 minutos, tristes 6 minutos, que nos deram em relação à arguição de testemunhas. Correu muito forte na comissão e no Congresso Nacional que o objetivo é terminar o processo na comissão antes das Olimpíadas. Antes das Olimpíadas, senadora Vanessa, a pedido... Me dá mais 10 minutos. A pedido do presidente Michel Temer, presidente interino. Sabe por quê? Porque os líderes internacionais não querem vir para as Olimpíadas, porque não reconhecem o governo ilegítimo do Michel Temer. E porque acham que a situação do impeachment não está definida e que a presidenta Dilma quer voltar. Então, ele está desesperado por buscar legitimidade internacional. O ministro José Serra, que é agora o ministro interino das Relações Exteriores, não conseguiu se relacionar com nenhum chanceler, nem receber, nem visitar, a não ser o chanceler do Paraguai. Porque não há reconhecimento desse governo. Então, há pressa. Querem que a gente vote até 15 de julho, independente se vamos defender a presidenta, se ela vai ter direito de defesa, tem que afastá-la. É uma barbaridade o que está acontecendo. E há um complô naquela comissão. Vamos ver aqui quais foram os últimos acontecimentos da comissão de impeachment. Lembrando que inúmeros senadores anunciaram seu voto favorável à admissibilidade do impeachment para que, nessa fase, efetivamente pudéssemos aprofundar as investigações para, então, definir o voto. Nós temos observado agora uma tentativa cada vez mais evidente de cerceamento do direito de defesa, para que a gente não possa fazer o convencimento dos senadores. Eu pergunto, como não aprovar uma perícia? O que teria de problema em aprovar uma perícia? Vou dizer aqui novamente, a decisão da senhora Presidente da República sobre qualquer matéria é uma decisão de caráter complexo, porque ela é presidenta num sistema complexo. Ou seja, de vários assuntos. Ela, pessoalmente, não é obrigada e nem pode humanamente conhecer sobre tudo. Por isso nós temos técnicos, por isso tem os ministérios, por isso tem os departamentos especializados. Então, quando ela assina um decreto, e eu fui chefe da Casa Civil, eu sei que é assim que acontece, quando ela assina um decreto, esse decreto, antes dela assinar, vem cheio de pareceres. Parecer do Ministério da Fazenda, parecer do Ministério do Planejamento, parecer do Ministério FIM, né, cuja finalidade está ali querendo se mudar alguma coisa no orçamento ou em alguma matéria legislativa. Depois ainda tem o parecer dos técnicos da Casa Civil, da assessoria da Presidência da República. Ela ainda chama esse pessoal lá e pergunta, é isso mesmo? Como que é? Se tem dúvidas, manda refazer. Ela só assina quando o corpo técnico diz que está ok. Porque ela não tem obrigação, não só como presidente, mas como ser humano, de conhecer tudo. Por isso que a gente chama aqui, por isso a gente diz que isso é um sistema complexo de decisão. E em sistemas complexos de decisão, você não pode avaliar a responsabilidade de forma objetiva simples. Tem que se avaliar essa responsabilidade objetiva de forma complexa. Ou seja, então, a responsabilidade da presidenta não é só dela. Por isso que a gente queria perícia, para provar que ela assinou esses decretos pelas quais ela está sendo julgada, de acordo com o que a legislação vigente disse, sempre disse, dizia e ainda diz, de acordo com os pareceres do Tribunal de Contas em relação a contas de outros presidentes da República, em que eles podem ter feito ressalva, mas não negado as contas. Não é dito que as contas não estavam aptas a ser aprovadas, não desaprovadas as contas. Por isso que nós pedimos, nós não temos um documento do Tribunal de Contas da União que explique como se dá as decisões da Presidente da República em relação aos decretos. Por isso a perícia seria importante, nós íamos ter um perito que não quiseram internacional, tudo bem, ia ser nacional, nós temos Conselho de Contabilidade Pública, temos pessoas com capacidade no Brasil, que iam atestar isso. Iam atestar que esses decretos que foram assinados por ela estavam de acordo com tudo o que foi feito antes, por outros presidentes e pelo Tribunal de Contas. Mas está valendo o quê? A palavra de um procurador do Tribunal de Contas da União, o senhor Júlio Marcelo, que, aliás, foi lá fazer exposição pelo Tribunal de Contas e depois agora foi como testemunha de acusação, de denúncia
Isso não pode, está errado. Nós queríamos perícia, para a perícia dizer que não tem um ato sequer da Presidenta da República na gestão do Plano Safra, que é junto ao Banco do Brasil, que ela não tem nenhuma responsabilidade sobre o atraso de repasse das subvenções dos juros para esse plano. Porque hoje diz, não, a Presidenta da República é responsável. Mas aonde que está a assinatura dela? Aonde está a determinação dela? Aonde ela disse que era para atrasar? Ela lançou o Plano Safra e disse, olha, nós queremos colocar tantos bilhões para subvencionar os juros dos nossos agricultores. A lei que regulamenta esse Plano Safra é de 92. E quem administra é o Conselho Monetário Nacional, quem administra é o Ministério da Fazenda, o Ministério da Agricultura. Mas isso nenhum membro do Tribunal de Contas da União diz. Isso o senhor Júlio Marcelo não deixa claro. Quando a gente pergunta, tergiversa, sai, fala de outra coisa. Por isso nós queríamos um perito que trouxesse à comissão uma certidão dizendo, é assim que funciona. A comissão poderia até decidir contrária à presidenta e dizer, eu não aceito essa perícia, mas isso ficaria registrado para a história, porque a história não compactua com a mentira. A mentira pode durar um determinado tempo, mas ela não dura pela eternidade. E nós queremos que a história redima a presidenta Dilma e essa situação que nós estamos vivendo. Negaram a perícia. Lembro, inclusive, que o senador Cristóvão Buarque votou favoravelmente à realização de perícia e afirmou de maneira simples, não vai ter atraso e nem custo alto para o processo. E só pode agregar no convencimento dos senhores e senhoras senadoras. Aliás, uma boa perícia poderia servir também à acusação. E sabe por que não quiseram a perícia? Porque tem medo. Medo de saberem que estão errados, medo da verdade vir à tona. Não tem outra justificativa. E querem apressar o quanto antes. Aí dizem, mas vocês têm testemunhas, tem 40 testemunhas. 40 testemunhas que para cada pergunta, para cada inquirição de senador tem apenas 3 minutos para falar? De que forma nós vamos evidenciar o processo? De que forma vamos fazer produção de provas? Está muito difícil essa comissão, está muito difícil nós fazermos argumentação. A cada dia que nós estamos lá, somos desrespeitados. Dizem que fazemos chicanas, que queremos atrasar o processo, que falamos demais, que ficamos histéricas. Aliás, é histéricas a palavra, porque geralmente se refere às senadoras quando falam. A última reunião da comissão foi terrível. Nós tivemos que ouvir do senador Caiado que nós estávamos ansiosas. Estávamos eu e a senadora Vanessa fazendo debate com ele, mas também estava o senador Lindbergh, estava outros senadores, homens, fazendo debate, e eles diziam assim, vossas excelências estão muito ansiosas. Para quê? Para tentar desconstruir, para dizer que mulher não tem argumento, que é por ansiosidade? Muitas vezes a gente tem que gritar na comissão, não é porque nós gostamos de gritar, gente, é porque não nos ouvem, cortam o microfone, não nos dão a palavra, não nos dão o tempo. Eles estão em 15 pessoas, nós estamos em 5, se revezam para falar, para fazer questão de ordem. Aí, quando nós fazemos mais de uma questão de ordem, dizem que nós estamos querendo interromper os trabalhos da comissão. Mas só que eles fazem várias questões de ordem por senadores e senadoras diferentes. Então, eu queria falar para o público que está nos ouvindo agora, para não achar que nós estamos lá querendo fazer chicana e atrapalhar. Nós estamos lá numa minoria resistindo, defendendo a democracia, defendendo o Estado de Direito e defendendo a presidenta que tem direito a ser defendida pela Constituição Federal. Porque se nós não exercermos o direito de defender a presidenta como manda a Constituição, quais outros cidadãos terão condições de recorrer à Constituição para ter também a sua defesa assegurada? Por isso é importante, para quem está nos ouvindo, nós precisamos ter espaço nessa comissão. O que estão fazendo não é correto, estão tratorando a gente lá, não estão deixando nós falarmos, não estão deixando nós produzirmos provas, não estão deixando nós fazermos perícia, não estão deixando nós, inclusive, inquirir as testemunhas como nós devíamos fazer. Enfim, senhoras senadoras, senhores senadores, sabemos que o julgamento é jurídico e político,
mas é jurídico também e não só político. Tem que observar os ritos minimamente razoáveis para assegurar o direito de defesa num processo que se trata do que há de mais importante no presidencialismo, que é a perda de mandato de uma presidenta democraticamente eleita. Essa é a decisão mais difícil num sistema democrático. É você tirar do poder alguém legitimado pelo voto. É possível? É possível. A Constituição prevê? Prevê. Mas a Constituição prevê também um processo legal, um processo que tem todas as suas fases delineadas, delimitadas. Um processo que não está sendo respeitado no Senado da República. Apesar do presidente da comissão, Raimundo Lira, se esforçar, a maioria que está lá não está deixando que o devido processo legal se dê para defender a presidenta e para poder legitimar qualquer afastamento dela. Nós vamos recorrer, sim. E se não conseguirmos recorrer, e não conseguirmos junto ao Supremo Tribunal Federal, que infelizmente ultimamente tem tido posicionamentos muito questionáveis, nós vamos recorrer para a história. E, infelizmente, vai ficar manchado na história do nosso país a violência que está se fazendo. Se não tivermos os cuidados mínimos com esse processo de demonstrar à sociedade brasileira e mundial que estamos diante de um julgamento sério, que busca efetivamente provar ou não a culpa da presidenta pelos crimes de responsabilidade que foram denunciados, nós estaremos, senhores senadores, senhoras senadoras, a meu juízo, confirmando ainda mais que se trata de um golpe. Gostem de ouvir ou não, mas será um golpe, agora e para a história. Obrigada, senhora presidenta.